Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 26. A narrativa do evangelista Marcos acerca da ceia do Senhor. Se você achou, diga amém. Irmãos, a Érica pega bastante no meu pé, porque já faz algum tempo que a gente tem enfatizado para a igreja que a versão oficial que a igreja usa, que os pregadores usam no culto, é a NVI. E é mesmo, por enquanto. Mas eu estou tão apegado a essa minha Bíblia nova, irmãos, ela é tão boa, só que ela não é NVI. Então, eu vou ler aqui nessa versão, Nova Almeida atualizada, e você me acompanha aí, certamente o sentido do texto é o mesmo. Quem está com a NVI, só para eu saber? Quem está com outras versões aí, só para eu saber? Ah, vocês também não ligam muito para isso, né? Quem liga para isso aí? Quem não liga? Quem não quer levantar a mão para responder pergunta nenhuma? Vamos lá então. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22, a Bíblia diz assim: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Diga glória a Deus. Bom, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus nos ensina sobre os 5 elementos da aliança perfeita. Diga comigo, aliança perfeita. De fato, a aliança do seu sangue é a aliança perfeita. E todos os que pertencemos a esta aliança devemos compreendê-la corretamente para plenamente participarmos dela. Irmãos, nós só podemos usufruir plenamente aquilo que compreendemos bem. Amém? Nós só podemos usufruir plenamente aquilo que compreendemos bem. Por isso é muito importante que todos nós compreendamos bem a aliança na qual nós estamos, para que sejamos capazes de usufruí-la, para que sejamos capazes de participar dela plenamente. E eu vou observar com você, versículo por versículo, e identificar esses 5 elementos da aliança perfeita sobre os quais Jesus nos fala aqui. O primeiro elemento é a comunhão. Diga comigo, comunhão. O versículo 22 começa dizendo: E enquanto comiam, Jesus começa a revelar a nova aliança aos seus discípulos enquanto comiam. É interessante notar que no Evangelho de Lucas, nós lemos que Jesus e seus discípulos estavam à mesa. Fato é que Jesus escolheu revelar a nova aliança aos seus discípulos num ambiente de comunhão. Porque em todos os lugares do mundo, as refeições familiares ou comunitárias simbolizam de maneira generalizada o ambiente da comunhão. Assim como na família de Deus, é na comunhão entre os irmãos que Jesus decidiu revelar-se aos homens. O primeiro elemento da aliança perfeita que Jesus veio estabelecer com o seu povo, aqueles que viriam pela fé no seu nome, tornar-se seus filhos, é a comunhão. A comunhão com Ele e a comunhão uns com os outros. Sempre que, de vez em quando, os irmãos sabem que, a maioria dos irmãos sabe que eu gosto muito de café, eu bebo muito café. Até preciso beber menos café, irmãos, porque há um tempo atrás eu tive uma esofagite, o médico falou que era muito café, eu precisava parar de beber café, eu precisava beber menos café. Aí eu falei para ele, perguntei para ele se eu poderia beber o descafeinado. Ele falou, pode. O problema é a cafeína. Se você conseguir beber o descafeinado, tá bom. E aí eu comecei a beber o café descafeinado, mas não me acostumei ao sabor, irmãos. Voltei a tomar café, mas tentando moderar um pouco.
Ô, Beto. Estou aqui me explicando meu quadro clínico para a igreja. Veneno, trouxe veneno para mim. E volta e meia, a gente vai ou fazer um lanche, ou jantar na casa da Mary e do Valci. Eles são muito queridos, gostam muito de nos receber lá. De vez em quando a Mary e o Valci chamam a gente para lá tomar um café, para ir lá comer um bolo, jantar, almoçar, o que seja. E o papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Quando já está cansado de conversar, eu digo, Mary, vou embora. Pega a Manu e Érica. Não, peraí, vou passar um cafezinho. Mais 5 horas de papo. Porque, irmãos, a mesa é lugar de comunhão, é ou não é? Geralmente, quando nós estamos à mesa, nós nos sentimos confortáveis e, de certa forma, até vulneráveis para falarmos à vontade, para nos descontrairmos com aqueles com quem nós estamos sentados. E assim deve ser na família de Deus. Assim deve ser na família de Deus. A aliança que Jesus veio estabelecer com o seu povo, com os seus filhos, é uma aliança de comunhão. Amém, irmãos? Comunhão. Por isso, o escritor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus capítulo 10 que nós não devemos deixar de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, nós devemos permanecer juntos, nos estimulando à fé, ao amor e às boas obras, tanto quanto mais percebemos que se aproxima o dia do Senhor. A igreja de Jesus precisa estar junta. A igreja de Jesus precisa estar unida. A igreja de Jesus precisa estar em comunhão. E nós, como família de fé, precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos estar em comunhão, porque esta é a natureza da aliança de Jesus conosco. O primeiro elemento da aliança perfeita de Jesus conosco é a comunhão. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 17. Porque nós precisamos valorizar a comunhão que Jesus veio estabelecer conosco por meio da sua aliança. Veja só o que diz João capítulo 17, versículos 20 e 21. João capítulo 17 narra a oração sacerdotal de Jesus, aquela oração que Jesus fez pouco antes de ser crucificado, a famosa oração sacerdotal de Jesus. E no versículo 20 e 21, Jesus diz assim a Deus Pai orando, olha, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A revelação de Jesus na qual o mundo deve crer é a revelação de Jesus que se expressa na comunhão do seu povo, na comunhão de seus filhos. Amém? Nós, em 2017, no final de 2017, trouxemos aquilo que seria a visão dessa igreja. Até Deus sabe quando. Acredito eu que até que Ele volte. Então, antes de assumir o ministério, eu orava a Deus, perguntando a Deus para onde nós deveríamos apontar a igreja. Qual era a igreja central que Ele estava vendo na eternidade. E como nós deveríamos liderar a igreja nessa direção. E Deus me disse, Daniel, a igreja que eu estou vendo, ela é espiritualmente vibrante. E à medida em que Deus falava comigo sobre essas coisas, eu conseguia imaginar essa igreja. Eu conseguia criar essas imagens mentais que ilustravam essa igreja. E eu vi uma igreja pujante, vibrante, adorando, de mãos erguidas, se expressando, quebrantada, sorrindo, alegre, se movimentando. Eu vi essa igreja cheia de gente celebrando a Jesus. Não por acaso, eu venho pedindo desde 2017 aos nossos líderes, aqueles que dirigem cultos, aqueles que pregam, que evitem usar a expressão culto, troquem a expressão culto por celebração. Porque o culto, ele o culto ele carrega na sua natureza essa ideia de solenidade, de reverência, e não que não devamos ser solenes e reverentes enquanto estivermos em culto,
Mas a celebração traz na sua natureza essa ideia de alegria, de festa. Irmãos, se nós não estamos aqui celebrando em grande alegria e festa o que Jesus fez por nós, o que nós estamos fazendo aqui? Não é? É ou não é? Por isso que eu digo que eu acordo cedo no domingo feliz, contente, porque eu estou vindo para a igreja celebrar a Jesus. Celebrar a Jesus. E aí Deus me disse, a igreja que eu estou vendo, ela é espiritualmente vibrante. Mas Daniel, a igreja que eu estou vendo, ela também é familiarmente acolhedora. Falei, uau. E eu imaginava essa igreja familiarmente acolhedora, eu imaginava os irmãos se abraçando, eu imaginava os irmãos se preocupando uns com os outros, eu imaginava os irmãos cuidando uns dos outros, eu imaginava os irmãos servindo uns aos outros. Sabe, o meu desejo, e aqueles que são membros da nossa igreja, estão conosco nessa transmissão ao vivo, vão entender isso assim como vocês estão aqui, aqueles que virem essa mensagem posteriormente, ou aqueles que não são membros da nossa igreja, mas estão assistindo essa mensagem agora, vão ouvir ou vão participar de uma mensagem um pouco mais personalizada, né? Eu vim pensando muito nessa mensagem, na sua aplicação para a nossa família de fé. E eu tenho orado ao Senhor e tenho trabalhado para que essa igreja seja uma igreja que não dependa. E quando eu digo depender, é no sentido literal da palavra a que me refiro. Depender no sentido de que ela pode se mover, ela existe, ela pode se mover, ela se move, ela avança sem a necessidade da presença física do seu pastor. Entenda o que eu vou dizer bem. Entenda o que eu vou dizer bem. É óbvio, irmãos, que eu estarei aqui sempre, até que Jesus volte. Mas a igreja, ela precisa estar ancorada não na fé que tem no seu pastor. Porque o seu pastor não é a pessoa mais importante da igreja. A pessoa mais importante da igreja é Jesus. E a fé da igreja deve estar ancorada na pessoa de Jesus. O pastor está aqui apenas representando Jesus, sendo uma voz de Jesus, sendo as mãos de Jesus, os pés de Jesus, o coração de Jesus, para esse povo, para essa igreja. E eu tenho orado e trabalhado para que essa igreja exista, se mova e avance sem a necessidade da presença física do seu pastor. Sabe aquele tipo de igreja que, se o seu pastor não está, ela não está também. Se o pastor não vai, ela não vai também. Em certa medida isso é até natural, isso é até esperado. Em certa medida, e disse isso nos círculos de liderança, a igreja é a imagem, a igreja é o reflexo do que é o seu pastor, ou a equipe, ou a empresa, ou o time é o reflexo do que é o seu líder. De certa forma, isso é até natural e esperado. Mas nós não podemos parar a nossa marcha, nós não podemos deixar de avançar, nós não podemos deixar de expandir o reino de Deus, nós não podemos deixar de evangelizar, nós não podemos deixar de servir, nós não podemos deixar de influenciar a comunidade, brilhar a luz de Jesus, salgar, dar tempero, influenciar aqueles que atravessam o nosso círculo de influência direta por causa de uma pessoa. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Você está entendendo? Eu não vou fugir, eu vou estar aqui sempre, pode ter certeza disso, pode confiar nisso. Mas é importante que você entenda a necessidade de avançar, de ir, de autorresponsabilizar-se pelo seu crescimento, de autorresponsabilizar-se pela sua nutrição espiritual, de autorresponsabilizar-se pelo cuidado com o seu desenvolvimento, de autorresponsabilizar-se pela sua parte na construção e na consolidação do que esta igreja é e do que esta igreja é e está vindo a ser. Porque essa igreja não é o que eu quero que ela seja, essa igreja não é o que eu sonhei que ela seja, essa igreja é o que nós desejamos que ela seja, essa igreja é o que nós sonhamos juntos que ela seja, essa igreja está se tornando aquilo que nós estamos trabalhando para que ela se torne. Nós, não eu, nós, amém? Feita essa pequena observação, eu quero voltar aqui ao assunto da comunhão. Então eu tenho orado e trabalhado para que essa igreja seja uma igreja que viva em comunhão, que viva um tipo de comunhão que nós não vimos ainda, que nós não experimentamos ainda. Aquele tipo de comunhão, e a gente vai ler aqui esse texto,
aquele tipo de comunhão em que todos se importam com todos, aquele tipo de comunhão em que todos se sentem parte, aquele tipo de comunhão em que todos cuidam, aquele tipo de comunhão em que todos dão, em que todos recebem, em que todos servem, em que todos são servidos. Você entende, irmão? Aquela confusão boa, aquela confusão gostosa, aquela guerra generalizada, a guerra da generosidade, aquela igreja onde nós brigamos para ver quem vai doar mais, quem vai servir mais, quem vai se envolver mais. Eu não tenho certeza, por isso eu não posso imputar sobre quem quer que seja, e também não faria, mesmo se pudesse, qualquer tipo de responsabilidade por isso. Exatamente porque eu não sei se circulou nos grupos de ministério para toda a igreja a convocação que nós fizemos para um mutirão de limpeza que aconteceu ontem. Gente, o mutirão de limpeza que aconteceu ontem foi tão incrível, foi tão divertido, foi tão gostoso, todo mundo ralou tanto, trabalhou tanto, mas estava todo mundo tão feliz. Ao final a gente comeu pão, tomou café, sorriu, contou piada. Mas não éramos nem 20 pessoas aqui. Eu nem sei se éramos 15, mas 20 tenho certeza que não éramos. Para limpar todo o espaço. E olha que a gente fez coisa pra caramba aqui ontem. Eu até brinquei, não sei se foi nessa vez que eu brinquei com o Beto, ou na outra vez que eu brinquei com o Ronaldo. O Ronaldo brincou comigo. Eu estava lá com a mão no rodo, puxando água e suado, e vai para lá, puxa balde. Ronaldo, eu vou filmar aqui, ó. O pessoal pensa que o pastor não trabalha. Eu acho que foi o Ronaldo que brincou, eu brinquei, alguma coisa assim. Porque eu estava aqui me envolvendo, servindo, trabalhando, mas éramos poucos. Então, como eu não sei se isso circulou amplamente por todos os nossos grupos de comunicação, eu não quero imputar sobre a igreja nenhum tipo de responsabilidade sobre isso, mas é necessário que toda a igreja se sinta parte e se envolva. Você está comigo aí, irmão? Se sinta parte e se envolva. A igreja não é um lugar para onde eu vou, a igreja é uma família a qual eu pertenço. Amém? E numa família, até aqueles que não querem se envolvem. Não é? Eu lembro quando a gente era jovenzinho lá em casa e a gente tinha tarefas distribuídas, né? Eu e meu irmão tínhamos tarefas distribuídas. E essa semana você lava o banheiro, essa semana você lava a cozinha. E eu não queria lavar o banheiro, mas eu tinha que lavar. Não queria me envolver, mas eu tinha que me envolver, porque era a minha família, era a minha casa. E era a minha mãe mandando, eu não tinha como não obedecer. Mas, fato é que numa família todos se envolvem, todos estão juntos, jogando para o bem da família, trabalhando pelo bem da família, como no time de futebol, por exemplo, todo time joga para o objetivo final do time, que é vencer a partida, vencer o campeonato. E se um não joga bem, vamos tomar o futebol, por exemplo, aqui, estou falando de futebol, né? No time de 11, se um não joga bem, os outros 10 têm que correr pelo que não está jogando bem. Se 2 não jogam bem, os outros 9 têm que correr pelo que não estão jogando bem, sobrecarrega o time. Então a ideia é que todos nós nos sintamos parte, a ideia é que todos nós nos envolvamos, a ideia é que todos nós vivamos em comunhão. Amém, meu irmão? Em comunhão. Você pode ter certeza que tudo que nós pudermos fazer corporativamente para promover esse ambiente, nós vamos fazer. A gente começou as nossas conexões bem pertinho. As nossas conexões são os nossos grupos de discipulado nos lares. Nós começamos as nossas conexões bem pertinho da pandemia. Então, quando a gente estava esquentando o projeto e tentando melhorar o projeto, a gente teve que parar. A gente tem o desejo e queremos planejar o retorno das nossas conexões a partir de 2022. Porque essa é uma iniciativa corporativa que favorece a comunhão da igreja. Você concorda comigo, irmão? Amém? Quantos de vocês que estão aqui participaram de uma conexão? Ótimo. Quantos não participaram? Para eu saber. Beleza. Todos vocês terão a oportunidade de participar de uma conexão. O que é uma conexão? É um grupo de discipulado que acontece nos lares. Toda semana. Num determinado dia da semana, numa determinada hora da semana, esse discipulado acontece. E nesse discipulado, a ideia é que se formem vínculos, a ideia é que se criem amizades, a ideia é que se desenvolvam relacionamentos, a ideia é que se desenvolva esse sentimento de pertencimento mesmo. Porque quando a coisa fica só nesse espaço mais amplo, às vezes às vezes se torna um pouco mais difícil cultivar esse tipo de comunhão, embora ainda seja possível, porque só depende de nós, né, irmão?
Só depende de nós. Se a gente, por exemplo, simplesmente colocar se a gente simplesmente colocar no coração o propósito de cumprimentar, de abraçar e de falar um pouquinho, por 2, 3 minutos que seja, com 3 ou 4 pessoas com quem nós nunca falamos toda semana, domingo eu vou para a igreja, deixa eu passar o olho aqui, ó, eu não falei com aquele irmão, vou lá falar com ele. Não sei nem qual é o nome dele, vou lá perguntar o nome dele. Se a gente apenas colocasse no coração esse propósito de conhecer e de criar alguma conexão com 2, 3, 4 pessoas com quem nós nunca nos conectamos antes, aqui mesmo, nessa igreja, nós já promoveríamos um ambiente de muito mais comunhão, de muito mais conexão, um ambiente corporativo de muito mais comunhão e conexão. Você concorda comigo? Então, mesmo que seja difícil, ainda é possível. E nós não podemos nos esquecer jamais que isso é parte constituinte da aliança de Jesus com o seu povo. Não existe aliança com Jesus sem aliança uns com os outros. Não existe aliança com Jesus sem aliança com os irmãos. Não existe ser da igreja sem ser da família de Deus. Não existe pertencer a uma igreja e não servir aos irmãos, e não servir a essa igreja. Você está comigo aí? Diga amém. Não existe. Então nós não podemos nos esquecer que Jesus revelou a nova aliança aos seus discípulos enquanto eles comiam, num ambiente de comunhão. Porque é assim que deve ser. Na família de Deus, nós devemos viver em comunhão e revelar ao mundo as realidades de Deus e de Jesus por meio dessa comunhão que nos une. Amém? Jesus disse, olha, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, pela construção da frase, nós inferimos que se não há comunhão entre os irmãos, não há revelação de Jesus. Se não há revelação de Jesus, quem vai crer nele? Quem vai crer no seu nome? Não é? Escrevendo aos Coríntios, Paulo fala assim, olha, não é bom que vocês fiquem indo à justiça uns contra os outros. Será que vocês não são maduros para julgarem as causas de vocês? Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, será que vocês não são maduros o suficiente para se resolverem entre vocês? Vocês têm que ir para a justiça para resolver uma questão entre vocês? E Paulo, nesse mesmo contexto, fala sobre o testemunho, né? Sobre o testemunho da igreja. Se vocês, que são filhos, estão aí se degladiando, imagina só, os de fora. Então deve haver comunhão e todos nós devemos estar imbuídos desse sentimento de pertencimento e devemos procurar nos envolver, devemos procurar nos misturar, devemos procurar servir, devemos procurar cooperar, devemos procurar ocasiões e oportunidades em que possamos nos integrar e nos conectarmos uns aos outros. Amém, irmãos? Amém? Nos conectarmos aos outros. A comunhão é primeiro elemento constituinte da aliança de Jesus com o seu povo, aliança perfeita. O segundo elemento, veja aí, voltando agora para Marcos capítulo 14, o segundo elemento é o pão, porque a Bíblia diz que enquanto eles comiam, Jesus pegou um pão. No fim do versículo 22, nós lemos aqui, olha, Jesus dizendo, tomem, isto é o meu corpo. O corpo repartido de Jesus, figurado por aquele pão, assim como esse pequeno pedaço de pão que nós usamos para celebrar o sacramento, indicava que nós, discípulos de Jesus, aliás, é importante que você entenda isso, tá, irmão? Você não foi salvo para ser crente, você não foi salvo para ser evangélico, você foi salvo para ser um discípulo de Jesus, amém? Você foi salvo para ser um discípulo de Jesus. Você foi salvo para entrar num relacionamento pessoal com Ele. E pelo poder do Espírito Santo ser transformado à sua imagem, para tornar a ser quem você deveria ser caso o pecado não houvesse existido. Comunhão, intimidade, discipulado. Então nós, como discípulos de Jesus, devemos, assim como nosso mestre, repartir a nossa vida com os nossos irmãos. Amém? Repartir a nossa vida com os nossos irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler juntos o versículo 10. Romanos, capítulo 12, versículo 10.
A Bíblia diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Deem sempre preferência aos outros. Olha só, irmãos. Não é só uma questão de cortesia. Não é só uma questão de cordialidade. Não é só uma questão de boa educação. É uma questão de obediência. Você está comigo? É uma questão de obediência. A Escritura Sagrada diz, olha, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Se nós temos aqui duas oportunidades, uma para alguém se dar bem e outra para alguém se dar melhor, eu fico com a que é para me dar bem. E eu dou a que é para eu dou para o meu irmão, a que é para se dar melhor. Você entende? Então, se a casa está cheia e alguém precisa sentar, eu sou o primeiro a levantar. Toda vez que eu menciono alguma coisa desse tipo, eu me lembro dessa história. O Emerson, uma vez, muito tempo atrás, contou uma história engraçada que ele entrou num ônibus cheio e tinha uma mulher grávida, em pé. E aí alguém perguntou, será que não tem cavaleiro nesse ônibus, não? E aí gritaram lá de trás, cavaleiro tem, não tem lugar. Os caras são fogo, né, meu irmão? O cara é capaz de gritar isso para uma mulher grávida. Cavaleiro tem, não tem lugar. Então, se a casa está cheia, alguém precisa sentar, eu sou o primeiro a levantar. Se há algum tipo de necessidade com a qual eu possa cooperar, eu sou o primeiro. Se alguém precisa carregar alguma carga pesada, que seja eu e não o meu irmão. Se eu posso carregar essa carga pesada para aliviar o meu irmão, então eu devo fazê-lo. É o que Romanos 12:10 está dizendo. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Em geral, todos nós, muitas vezes somos afligidos pela nossa natureza carnal que quer honra, que quer reconhecimento, que quer favor, que quer ser abençoado, que quer ser servido, que quer receber. É ou não é, irmão? Todos nós temos esse sentimento lá no fundo do nosso coração, às vezes nem tão fundo assim, às vezes está até bem na superfície, mas todos nós carregamos esse sentimento e temos de lutar com ele muitas vezes. Nós queremos. E se não recebemos, ficamos chateados. Se não recebemos, ficamos entristecidos, frustrados. Agora estou vendo a Cris. Um aplauso ao Senhor pela vida da Cris, pela vida do Toninho. Por essa mesa bonita. Pedi para o pessoal te aplaudir. Você não estava aqui, Cris. O pessoal aplaudiu só o Toninho. Então, para aplaudir vocês dois, esperei você chegar. Então a gente tem sempre esse sentimentozinho lá no fundo de querer receber, e se a gente não recebe, a gente fica chateado, frustrado. Você quer, irmãos, olha só, presta atenção. É uma dedução quase lógica. Se toda vez que eu nutro sentimentos esses sentimentos de querer receber, de querer honra, de querer reconhecimento, de querer ser visto, de querer ser notado, de querer ser reconhecido, e nem sempre isso acontece, isso me faz mal, isso me deixa frustrado, isso me deixa chateado, isso me coloca para baixo, isso me põe triste. Não é muito melhor blindar o coração para nunca mais ficar chateado, triste, arrasado, decepcionado com esse tipo de questão, simplesmente decidindo dar mais do que se espera receber? Não é? Nunca mais você deveria ficar frustrado, decepcionado, chateado, angustiado, porque alguém não te deu, porque alguém não fez, porque alguém não reconheceu, porque alguém não te deu honra, porque alguém não credibilizou. Nunca mais. Por quê? Porque nós somos o povo que estamos preocupados em dar mais do que receber. Nós somos o povo que preferimos dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Amém? Então, se, entre muitas aspas, eu deveria receber, mas não recebi, não tem problema. Se eu estou dando, está tudo certo. Amém, irmão? É disso que Paulo está falando aqui em Romanos. É disso que trata o corpo repartido de Jesus. Pode voltar lá para Marcos. O corpo repartido de Jesus. Porque veja só, irmãos. Jesus é Deus. Amém? E uma das prerrogativas divinas é poder fazer o que quer.
É ele poder fazer o que quer. Logo, Jesus não precisava ter feito o que fez. Ele fez o que fez porque ele quis fazer. Tanto que quando ele estava prestes a ser crucificado lá, disseram para ele, vão tirar a tua vida e você não vai fazer nada. Não, ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Jesus era demais. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Então, Jesus não precisava ter feito o que fez. Ele fez o que fez porque ele quis, porque ele é Deus. Deus é onipotente, pode fazer o que quiser. Mas em Filipenses capítulo 2, nós lemos que Jesus, sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas humilhou-se. E veio, assumiu forma de homem. E foi obediente até a morte de cruz. Jesus, por ser Deus, tinha o direito de não fazê-lo. Certo? Por isso é que a justiça de Deus, às vezes as pessoas confundem o conceito de justiça de Deus com justiça própria. Por quê? Porque a justiça de Deus não é a vingança de Deus em favor de você, em seu favor. Justiça de Deus não tem nada a ver com vingança. E às vezes a gente quer se vingar de alguém que fez mal pra gente, a gente ora, né? Senhor, faz justiça. Faz aquele miserável tropeçar na pedra. A gente quer vingar a nossa injustiça e ora a Deus pedindo que ele faça a justiça. Não. Justiça não tem nada a ver com vingança. A justiça de Deus tem nada a ver com vingança. A justiça de Deus não é a execução do direito. A justiça de Deus é a cessão do direito. Você entende isso, irmão? A justiça de Deus não é a execução do direito. Se a justiça de Deus fosse a execução do direito, Jesus não vinha. Jesus, não, eu tenho o direito de ser Deus. Eu vou me agarrar a esse direito de ser Deus. Se eu manda outro, manda Miguel, manda Gabriel, manda qualquer anjo aí. Eu não. Jesus não executou o seu direito. Jesus cedeu o seu direito. Mas humilhou-se e veio. Então, irmão, se nós fomos alcançados por essa justiça, é com esse mesmo coração e espírito que nós devemos tratar uns aos outros. Amém? E veja, eu tô colocando tentando responder essas questões e falando desses conceitos de maneira bem ampla. Porque de per si, né, de maneira individualizada, personalizada, cada caso é um caso, e eu não estou defendendo aqui que você deve viver como um bobo. Eu não estou dizendo aqui que você não deve olhar e perceber os seus direitos. Não, nada disso. Mas que de maneira ampla, de maneira generalizada, nos nossos relacionamentos uns com os outros, em especial nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos na fé, em especial na igreja de Jesus, mas em especial na nossa igreja local, nós devemos sempre ceder honra aos outros. Amém? Nós devemos sempre ceder honra aos outros. Devemos repartir a nossa vida com os nossos irmãos, assim como fez o nosso mestre. Amém, meu irmão? Eu sei que enquanto eu estou falando essas coisas aqui, o Espírito Santo está te lembrando de situações e de ocasiões e de contextos específicos em que você está ou esteve, ou provavelmente estará. Essa mensagem é para que você ouça o Espírito Santo sobre como você deve se comportar, como você deve reagir nesse mundo como filho de Deus, como igreja de Cristo. Amém? E sobre como você deve conduzir os seus relacionamentos nesta família de fé. Dê honra ao seu irmão mais do que a si mesmo. Amém? Prefira dar honra aos seus irmãos mais do que a si mesmos. É assim que nós devemos viver. Terceiro elemento da aliança perfeita de Jesus, nós vemos aqui em Marcos capítulo 14, ainda no versículo 22, é a bênção. Porque ainda aqui no versículo 22 nós encontramos o primeiro e o segundo elemento da aliança perfeita, mas também o terceiro, porque nós lemos que antes de partir o pão, Jesus o abençoou. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que aquilo que Jesus abençoa, deve ser compartilhado. Amém? Aquilo que Jesus abençoa deve ser repartido.
Jesus simplesmente pegou o pão e repartiu. Jesus pegou o pão, abençoou o pão e então o partiu. Agora olha que curioso. A gente está falando aqui do corpo repartido de Cristo, né? E como nós devemos também repartir a nossa vida com os nossos irmãos. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós lemos que em Cristo Jesus, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, amém? Eu já citei esse versículo aqui centenas de vezes, você já deve ter me ouvido mencionar esse versículo aqui. Em Cristo Jesus, todos nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Logo, se nós fomos abençoados por Deus, assim como Jesus, devemos ser repartidos entre os nossos irmãos. Amém? Porque tudo aquilo que Jesus abençoa deve ser repartido. Isso fala de compartilhar com os nossos irmãos aquilo que de Deus nós temos recebido. Eu gosto dessa expressão, uma vida repartida. Uma vida repartida. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Era dessa passagem que eu falava no começo da reflexão. Olha que passagem bonita. Atos capítulo 4, do versículo 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, presta só atenção. A Bíblia está falando de uma multidão. Eram aproximadamente aqui, nesse tempo histórico, 5.000 pessoas na formação da primeira igreja. Era dentre a multidão dos que creram, o coração e a alma. Será que nós não conseguimos com 150, 200, conservar um coração e uma alma? Eles eram mais de 5.000 pessoas. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Olha que lindo, irmãos. Entre eles não havia ninguém necessitado. Há um contexto histórico específico aqui que justifica esse modo de vida da primeira igreja. Eles criam que a volta de Jesus se daria naquele mesmo tempo. Porque se passaram poucos anos desde que Jesus foi assunto aos céus para a formação da primeira igreja. Então eles criam que Jesus voltaria logo. Então se Jesus voltaria logo, não fazia sentido ficar acumulando bens, Então vende tudo e vamos todo mundo viver numa grande comunidade esperando Jesus voltar. Essa era a ideia deles, desse povo aqui na primeira igreja. Obviamente não é o nosso contexto aqui agora. Nós sabemos que Cristo pode voltar a qualquer momento, mas nós não vivemos nem naquele tipo de sociedade, nem nesse contexto histórico específico. Mas o que eu quero enfatizar com você aqui é a ideia. O que eu quero enfatizar com você aqui é o coração. O que eu quero enfatizar com você aqui é a inclinação daquele povo. De viverem unidos numa alma, de viverem unidos num coração e de se comprometerem uns com os outros ao ponto de não permitir haverem entre eles necessitados de absolutamente nada. Há poucas semanas, se não me engano, semana passada ou retrasada, eu preguei aqui sobre fé e obras. Tiago diz que a fé, ela não é absolutamente nada se não houverem obras de fé que a validem. E Tiago é bem específico, ele diz, olha, se você recebe alguém com fome e frio e diz para essa pessoa, vá em paz, Deus te abençoe, mas não dá algo para ela comer, não dá algo com que ela deve se vestir, que proveito tem isso? E aí ele vai discorrendo ali o seu pensamento sobre fé e obras, e no fim ele diz, olha, porque assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Fé sem obras está morta. Então naquele dia em que eu preguei essa mensagem, eu lancei um desafio e eu convoquei toda a igreja a viver uma semana inteira procurando obras de fé para fazer. Obras de fé para fazer.
Porque eu disse que as obras de fé não caem no nosso colo. Nós provocamos as obras de fé, nós procuramos obras de fé para obrar. O fruto é do Espírito, é a obra do Espírito em nós. Então ele transforma o nosso caráter e nos faz outra pessoa de dentro para fora. Uma pessoa forjada à semelhança de Jesus. Mas as obras de fé não, as obras de fé são responsabilidade nossa. Somos nós quem obramos as obras de fé que vão glorificar o nome de Deus e que vão validar a fé que nós dizemos ter. Então a ideia, o pensamento, o conceito da primeira igreja, expresso nesse modo de vida que eles viviam, deve ser ainda a ideia e o conceito através do qual nós vamos nos expressar como igreja e através do qual nós vamos manter e conservar a nossa comunhão uns com os outros. Através do compromisso de viver uma vida repartida, através do compromisso de querer dar mais do que se espera receber, a partir do compromisso de preferir dar honra aos nossos irmãos, mais do que a nós mesmos, a partir do compromisso de me envolver, a partir do compromisso de procurar saber. Porque tem gente, irmão, tem gente que é tão egoísta, e individualista, que não pergunta que é para não saber, porque se souber vai ficar com peso na consciência, porque ele não quer fazer nada sobre aquilo. Ele não quer intervir naquela situação, ele não quer servir um irmão, ele não quer servir a uma causa. Então é melhor que eu nem saiba, porque se eu souber eu vou ficar com peso na consciência, porque eu não quero me envolver mesmo. Mas não pode ser esse o espírito e o coração dessa igreja, não pode ser esse o espírito e o coração da igreja central. Você está comigo? Amém, irmão? Nós precisamos, eu achei bonito pra caramba, lá na classe Novos Convertidos, a Marília compartilhou a necessidade dela e disse assim, poxa, marcaram a minha perícia lá para Vassouras, eu não sei como é que eu vou, com um filho pequeno, então, rapidamente, e de imediato, o Leandro, esposo da Viva, levantou, eu te levo lá. Ó, entre eles não havia necessitado algum. Te levo lá. Só que o Leandro só poderia levar, o Leandro não poderia buscar. E aí a Marília veio falar comigo no domingo de noite, como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que eu vou fazer para voltar e tal. A Yolanda ia com ela. Eu falei, peraí, eu não poderia ir, naquela segunda eu tinha compromisso, meu carro também não está bom para ir para longe assim. Falei, Marília, peraí, falei com o presbítero Rubem, será que você consegue, essa manobra aí, cara? Vamos ajudar a Marília nessa missão? Ele falou, pastor, eu não posso ir, porque eu já tenho compromisso, meu carro vai estar parado amanhã, mas eu pago as passagens delas para elas virem de ônibus. Entre eles não havia necessitado algum. Você entende, irmão? No mesmo ato, ele meteu a mão em duzentão e deu para ela e para a Yolanda. Lanchem, comam, venham, vão de Uber para a rodoviária, qualquer coisa me liguem. Olha que coração. Entre eles era um coração e era uma alma. Amém, irmãos? Nós nem precisamos vender os nossos bens e trazer, aos pés dos apóstolos. Nós não temos mais apóstolos aqui hoje. Não temos apóstolos aqui hoje, nessa igreja. Não é? Não precisamos fazer isso. Mas podemos todos nos envolver, podemos todos participar, podemos todos nos integrar, podemos todos nos inclinarmos uns aos outros. Amém? Amém, irmãos? Só nos inclinarmos uns aos outros. Às vezes você não vai precisar dar duzentão como o Rubem fez, às vezes você não vai precisar pegar o carro e botar o teu carro na estrada como o Leandro fez. Às vezes você só vai precisar ouvir, às vezes você só vai precisar orar, às vezes você só vai precisar abraçar. Isso já será suficiente. Mas o que não pode é permitirmos que exista entre nós indiferença. Amém? Alguém disse, eu não sei quem é, se eu souber eu vou atribuir, quando eu souber eu atribuo o crédito ao autor, mas alguém disse que o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. Eu posso não odiar diretamente alguém, mas se eu sou indiferente a essa pessoa, há muitos anos atrás, quando ainda passava na televisão, tarde da noite, o programa do Jô. Quem assistiu o programa do Jô? Esse ano eu vou fazer 40 anos, mas eu não me acho nada velho. E nem acho que estou ficando velho. Eu falei para a Érica lá em casa, ela ficou rindo. Érica, 40 é o novo 30, pô. 40 é o novo 30, me sinto com 30. 40 é o novo 30 onde? Tá maluco? 40 é 40. Não, 40 é o novo 30. Então, eu vou fazer 40 anos, dia 30 de dezembro. Guarda a data aí, para você comprar um presente legal para mim.
Sempre comprar um café legal. Quem quiser me levar para tomar café em casa, um bolinho. Então, olha só. Eu vou fazer 40 anos. Eu assisti o programa do Jô, e passava uns negócios legais de vez em quando no Jô, né? E eu nunca mais me esqueci disso. Eu assisti uma entrevista de um pesquisador, um cientista social, pesquisador, que estava naquela época, há muitos anos isso, divulgando uma tese que falava sobre a invisibilidade social. A invisibilidade social. E ele falava sobre pessoas em situação de rua, gente paupérrima, geralmente as experiências sociais desse tipo, né, são mais perceptíveis com esse tipo de pessoas. Ele falava, por exemplo, daquela situação em que alguém está aqui, um miserável está aqui no chão, pedindo esmola, o que quer que seja, pedindo socorro com a mão para o alto, e a gente tem a capacidade de fazer isso aqui, ó. Invisibilidade social, é como se aquela pessoa não estivesse ali. Mas a verdade é que todo mundo sabe que ela está ali. Não é? A Bíblia já falava disso. A Bíblia já falava de invisibilidade social na parábola do bom samaritano, não é? O bom samaritano está lá, acabado, arrasado. Passa o sacerdote, passa o pastor. Passa o músico, o levita, vai lá para a igreja adorar, passa. Até que de onde não se esperava, alguém aparece lá para socorrer aquele cara. Então, eu quero dizer com isso, irmãos, que nós não podemos de forma alguma, porque isso não faz parte da natureza da igreja. Por isso nós não podemos permitir que exista entre nós indiferença. Amém? Eu sempre falo aqui, você já me ouviu dizer isso várias vezes. No grande dia, nós haveremos de prestar contas a Deus em 3 instâncias: nosso tempo, nosso recurso, nossa influência. Se você não pode ajudar, mas conhece quem pode ou sabe quem poderia ajudar. Se você não pode meter a mão na maçaneta e abrir uma porta, mas sabe quem do lado de dentro pode abrir aquela porta para alguém, e você não faz, você está pecando. Porque Tiago diz, aquele que sabe o bem que deve fazer não faz, comete pecado. E as pessoas ainda se engalfinham nessa discussão besta sobre a antiga aliança e a nova aliança, sobre a lei e sobre a graça. Porque na graça, irmãos, na graça o sarrafo é muito mais alto. A lei estava lá, os parâmetros da lei estavam lá, quem obedecia a lei era abençoado, quem não obedecia era amaldiçoado. Mas na graça não, a graça está julgando as nossas intenções, a graça está julgando os nossos pensamentos e não só as nossas ações. Não é muito mais difícil, irmão? Porque eu posso não necessariamente fazer, mas se a minha intenção é má, se o meu pensamento é mau, eu já estou pecando. Então as pessoas ficam nessa discussão boba. A discussão não leva a nada. Fato é que, se nós sabemos o bem que devemos fazer, mas não fazemos, pecamos. Pecado mesmo, com todas as letras. Pecado. Então, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus e aprender com Jesus que tudo aquilo que Ele abençoa, você é abençoado por Jesus? Quem é abençoado por Jesus, diga aleluia. Tudo aquilo que Deus abençoa deve ser repartido. Se você é abençoado, você deve repartir a sua vida com seus irmãos. Amém? Quarto elemento da aliança perfeita é a partilha em si. Quando nós estamos em comunhão com Deus, temos também comunhão uns com os outros. E na comunhão com Deus e uns com os outros, nós entregamos voluntariamente o nosso corpo, o pão. Lembra? Em Marcos 22, Jesus disse, isto é o meu corpo. Então nós entregamos o nosso pão, o nosso corpo, para ser abençoado por Jesus. A nossa vida abençoada por Jesus, inevitavelmente, deve ser repartida para a glória de Deus. É o que nós vimos na vida de Jesus, como relata Filipenses capítulo 2. Aliás, essa é uma passagem que vale a pena ler junto. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2.
Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Uau! Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas lembra que eu disse aqui agora? Que a nova aliança, a graça, está julgando as nossas intenções, as nossas motivações. Então, às vezes você faz uma coisa boa, mas por trás tem interesse pessoal, por trás tem vaidade. Pecado. Paulo está dizendo, não façam nada por interesse pessoal, por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí ele entra, olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo aquele que voluntariamente se humilha em favor do outro é exaltado por Jesus. Jesus recebeu o nome acima de todo nome. Quinto elemento, dar. Voltando para Marcos capítulo 14. No versículo 23, a Bíblia diz, a seguir Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, deu aos seus discípulos. Quando lemos que Jesus, tendo tomado o cálice, deu graças e o deu aos seus discípulos, entendemos que se é o amor de Deus que nos trouxe a todos para a sua família e nos fez irmãos pela fé em Jesus, devemos, diga comigo, devemos. Ao que você deve não é ao que você pode. Você deve, amém? Então não é assim, podemos, não, devemos. Devemos aprender a dar, pois segundo aprendemos de Deus e Jesus, dar é a máxima expressão de amor que existe. Você lembra de João 3,16? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Amar pressupõe dar. Quem ama, dá. Quem não dá, ainda não ama. Amém? Dar. Jesus tomou o cálice, deu graças e deu. Todos os movimentos de Jesus são didáticos, irmãos, e nós aprendemos com todos eles aqui. O texto também diz que antes de dar o cálice aos discípulos, Jesus deu graças. E isso indica que dar como uma expressão de amor deve ser também fruto da nossa gratidão a Deus Pai e a Jesus Cristo, pelo que de graça nós recebemos. Amém? Então eu estou tão grato a Deus pelo que Jesus me deu, que agora eu quero dar a outros também. Esse deve ser o coração da igreja. Esse deve ser o coração da igreja central. Em Mateus 10:8, Jesus diz para os seus discípulos, o que de graça vocês receberam, de graça, tem. Alguém pagou pela sua salvação aqui? Pagou? Alguém fez um cheque, passou o cartão, fez um Pix? Não. A salvação nós recebemos de graça. Aquilo que de graça nós recebemos, devemos dar de graça também. Amém, irmãos? Dar. Dar, irmãos, é como um músculo que se treina. É como um músculo que se exercita. De repente você pode pensar aqui, me ouvindo falar essas coisas. Eu não sei, mas como é que eu faço? Não sei, até concordo e quero dar mais, mas como é que se aprende a dar? Como é que se dá sempre mais e cada vez melhor? Dando. Você precisa ter a intenção. Amém?
É a mesma coisa ao que eu me referia quando eu falava sobre os atos de fé. Os atos de fé não caem no nosso colo. Somos nós quem obramos, somos nós quem agimos os atos de fé, somos nós quem praticamos as obras de fé. Dar é a mesma coisa. Eu não preciso ficar esperando uma oportunidade latente se mostrar diante de mim para que eu dê alguma coisa. Eu posso procurar as oportunidades para dar. Sim ou não? Uma vez, conversando com um amigo de São Paulo, agora ele está morando nos Estados Unidos, e ele tinha um ministério muito forte de cura dos enfermos, cura sobrenatural. Eu falei assim, cara, mas como é que você começou a sair assim, orando pelos enfermos? E, cara, eu procurava os doentes para orar. Assim, eu não preciso esperar um doente aparecer na minha frente, tipo assim, eu posso orar por ele. Não, eu procurava os doentes para orar. Tem alguém doente, posso orar por você? E as curas foram começando a acontecer. Até que ele recebeu de Deus um ministério profícuo de cura sobrenatural. Dar é a mesma coisa. Nós não precisamos ficar esperando as oportunidades latentes aparecerem diante de nós para darmos alguma coisa. Nós podemos procurar as oportunidades de dar. E toda vez que procuramos oportunidades para dar e damos de acordo com as oportunidades que nós criamos ou nós identificamos, nós treinamos esse músculo vai crescendo e se tornando cada vez mais forte. E quanto mais nós damos, mais nós queremos dar. E quanto mais nós damos, mais nós queremos dar. E quanto mais nós damos, mais nós queremos dar. Sabe por quê, irmãos? Foi Jesus mesmo que disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Por quê, irmão? Dá quem tem. Se você está dando, é porque você tem. Amém? É muito melhor dar do que receber. Imagina, você não tem e você fica constrangido, porque você não sabe se você vai ter que pegar emprestado, você vai ter que pedir para alguém, se alguém vai te fazer um favor. Se você tem para dar e dá, irmão, você é o mais bem-aventurado, é você o mais feliz. Então nós praticamos dar, até que isso se torne parte dos nossos valores essenciais, pessoais, até que isso se consolide em nós e se torne uma expressão do nosso estilo de vida. Pô, aquele cara é generoso pra caramba, aquele cara é mão aberta, aquele cara está sempre ajudando, aquele cara está sempre fazendo. Aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. Porque se tornou parte do nosso estilo de vida. Eu me lembro da história do dono da marca de pasta de dente, Colgate. Ele é o que se chama de dizimista inverso. Dizimista é aquele que dá 10% da sua renda como oferta ao Senhor, para a manutenção da sua obra, da sua casa, para o sustento missionário. O dizimista inverso é o cara que ele dá 10, o dizimista dá 10 e fica com 90%, né? O dizimista inverso não, dá 90 e fica com 10. O dono da Colgate é um dizimista inverso. Dá 90% do seu faturamento. Olha só, irmão, 90% do seu faturamento ele dá e vive com 10. Agora você acha que ele começou assim? De repente eu vou dar 90 e agora eu vou ficar com 10? Obviamente que não, ele foi aprendendo isso à medida em que ele praticava o ato de dar. E ele gostou tanto dessa brincadeira. Agora você pensa comigo, irmão, alguém que dá 90% do seu faturamento fica só com 10, quanto é que deve ser o 10 desse cara? Quanto é que deve ser o 10 desse cara? Deixa eu te falar uma coisa, irmão, Deus nunca perde para você. Deus nunca vai perder para você. Quando você achar que você está abafando, você está dando assim uma oferta maneira, Deus vem te dar uma graça ainda maior para você aprender assim, não. Quem organiza a brincadeira sou eu. Vai dando aí. O dono da bênção sou eu. Amém, meus irmãos?